Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou a Marta Velho. Neste episódio vamos olhar para a polémica do choque fiscal de Luís Montenegro. Foi um dos primeiros anúncios do novo governo, a redução do IRS, representando um valor de 1.500 milhões de euros. No fim de contas, essa redução é pouco mais de 200 milhões, porque há 1.300 milhões que já estavam contemplados no orçamento do Executivo de Costa. Depois, é incontornável, temos o 25 de Abril. A Revolução dos Cravos celebra este ano o seu 50º aniversário e nós vamos falar do que mudou no país económico. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia, e o Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios. Esta é a Soma dos Dias. Foi na quinta-feira da semana passada que Luís Montenegro anunciou na Assembleia da República, no discurso de apresentação do programa do governo, uma descida das taxas de IRS sobre os rendimentos até ao 8º escalão, prefazendo, e passo a citar, uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos do trabalho face ao ano passado. No dia seguinte, numa entrevista à RTP, Miranda Sarmento, ministro das Finanças, vem esclarecer que a redução proposta pelo governo, afinal, não é em cima da anteriormente proposta por António Costa, ou seja, só representaria um acréscimo de cerca de 200 milhões face à redução de 1.300 milhões que o anterior executivo já tinha apresentado. Paulo, olá. Olá. É um arranque de legislatura com o pé esquerdo. Que confusão foi esta, afinal? É um arranque, e eu vou usar uma expressão do ministro adjunto e da Coesão Territorial, Castro Almeida. Ele usou uma expressão bastante feliz para descrever o que é que aconteceu. Ele disse que foi um equívoco de comunicação. Mas eu acho que mais do que um equívoco de comunicação foi aqui deixar alimentar alguma confusão ou deixar andar algum tipo de segundas interpretações que poderiam ser feitas das palavras do Primeiro-Ministro quando anunciou esta redução, este alívio do IRS, e portanto deixou alimentar e deixou até que o monstro crescesse. E portanto não houve ninguém, e o próprio governo aí poderemos até pensar que é o responsável por ter alimentado o monstro, porque no final de contas só nós demoramos mais de 24 horas a perceber exatamente o que era este desagravamento do IRS. Mas isto assemelha-se a uma pequena novela mexicana. Eu não queria dar este exemplo, mas parece um pequeno enredo que a cada dia que passa vamos tendo novos elementos do episódio. Isto porquê? Porque precisamente uma semana depois de percebermos que não era um adicional aos 1.330 anunciados pelo anterior governo e que já estão em vigor com o Orçamento do Estado para 2024, mas afinal contas novas dão que esse alívio será de 1.191 milhões de euros e não 1.327. E portanto, porque o Governo, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, no debate de urgência pedido pelo PS sobre esta matéria, substituiu o Ministro das Finanças que está em Washington, nas reuniões de primavera do FMI, e ele avançou este novo número, os tais 1.191 milhões, que serão o tal alívio deixado por António Costa. Isto são novos cálculos feitos pelos economistas das finanças, pelo GPARI, que é o gabinete de planeamento que faz todos os cálculos que suportam boa parte das políticas económicas, e de facto isto dá-nos aqui um novo elemento, que é, afinal não serão 1.500, também não serão 200, serão mais do que 200, se calhar serão 300, porque tomando por consideração o número que afinal é novo, que são os 1.200 milhões, para chegar aos 1.500 serão 300 milhões. Portanto, isto são muitos números. Muitos. É um número que se avança. Depois isto são muitos números, de facto, e esta ambiguidade criada pelo governo, que durou 24 horas ou mais, e isto tem aqui um elemento que eu também acho relevante, que é... Isto ganhou a relevância que ganhou e a dimensão que ganhou porque foi uma manchete do Semanário Expresso logo na sexta-feira, e o Semanário Expresso dizia claramente que os 1.500
somavam aos 1.300 deixados por Costa, mas a realidade é que o Governo, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças tiveram a oportunidade, na manhã de sexta-feira, quando foi conhecida a capa do Expresso, ter logo desfeito qualquer equívoco que pudesse ser criado, ou seja, logo às 10 da manhã, quando arrancou o debate parlamentar, o segundo dia do debate do programa do Governo, o Primeiro-Ministro ou o próprio Ministro das Finanças podiam ter pedido a palavra à mesa e dizer, atenção, há aqui um equívoco, lamentável, claro, de que ficou a impressão de que a descida do IRS, um adicional, seria de 1.500 e não prefazia 1.500. Esse esclarecimento só vem ao final do dia. Esse esclarecimento só vem ao final do dia, portanto, por isso é que eu chego à conclusão que isto foi um monstro alimentado pelo próprio Governo, que o Governo deixou andar à deriva durante mais de 24 horas e podia ter matado logo o assunto no início de sexta-feira, logo no arranque do debate parlamentar, e nada disto teria acontecido, e como dizias no início, isto parece um arrancar com o pé esquerdo. De facto parece que dá a ideia de que há aqui algum amadorismo de comunicação, ou então é mesmo propositado. As dúvidas existem, nós não sabemos o que é que aconteceu, se de facto foi propositado, se foi distração, isso nós não sabemos o que é que ia na cabeça do Primeiro-Ministro e do Governo quando decidiu fazer este anúncio. Mas este valor já vem desde o ano passado. Lá está, isto parece uma novela, isto é uma novela daquelas mexicanas que duram anos. Longas, não é? Daquelas muito longas. Isto começa de facto em agosto de 2023, na festa do Pontal, no Algarve, a festa da rentrée política do PSD, quando Luís Montenegro, então ainda longe de pensar que seria primeiro-ministro, passado 8 meses, anunciou que o PSD iria propor já para o Orçamento do Estado para 2024, aliás, já para o ano 2023, uma redução adicional do IRS de 1.200 milhões de euros. E era uma redução bastante significativa, muito acima daquilo que o Partido Socialista, o Governo Socialista na altura, dizia, que propunha 200 milhões de euros de alívio fiscal em 2024. A discussão manteve-se naquele período, com o PSD a acusar o Governo de estar a aproveitar-se de receita adicional por causa da inflação e de nada fazer com ela e de não a devolver aos contribuintes, e depois chegámos à fase do Orçamento do Estado, quando o PSD de facto apresenta uma proposta que foi chumbada dos tais 1.200 milhões de euros, o Governo sobe a parada, passa para os tais 1.327 milhões e portanto andamos aqui entre duas forças a tentar ver quem é que tinha a fatia maior para devolver aos contribuintes. Portanto este valor já vem de trás. O que nunca foi dito, tanto na pré-campanha, depois de aprovado o orçamento, já na fase em que estávamos prestes a entrar em período eleitoral, nunca foi dito por parte do PSD e da AD, durante a pré-campanha e campanha eleitoral, que os 1.200 milhões que eles propunham em agosto não seria uma soma àquilo que o governo PS deixava no orçamento, mas daria um bocadinho mais. E durante a fase da campanha, quando foi apresentado, aliás, o programa eleitoral da AD, nunca foi dito que os 1.500 milhões que a AD propunha de alívio fiscal eram uma parte, já vinha de trás. Portanto, esta ambiguidade não foi só criada no debate do programa do Governo. É? Isto já vem de trás, porque nós nunca foi explícito, e foram muitas as perguntas feitas pelos jornalistas durante a fase dos debates na campanha eleitoral. Os partidos da oposição também questionaram por diversas vezes o líder da AD, Luís Montenegro, e no próprio dia em que ele anunciou esta redução de 1.500 milhões, que prefazia 1.500 milhões, a Iniciativa Liberal questionou diretamente o Ministro das Finanças. O deputado Bernardo Blanco perguntou: Sr. Ministro, estes 1.500 milhões adicionam àqueles 1.300 ou estão no mesmo bolo? E o Ministro ficou em silêncio. Portanto, houve várias oportunidades para desfazer esta ambiguidade, que nunca aconteceu. Vamos ver o que é que o Governo agora apresenta, uma proposta de lei, vamos ver o que é que a proposta de lei traz em concreto. Sabemos que vai aliviar o IRS até ao 8º escalão, de facto abrange mais pessoas, cerca de 514 mil famílias com este alívio, mas ainda é preciso conhecer exatamente os pormenores e perceber o que é que vai exatamente
incidir em que escalões e qual a dimensão. Exatamente, era isso que eu te ia perguntar. O que é que, na verdade, além desta polémica, o que é que isto acaba por representar para as pessoas, não é? O que é que estes números representam para os cidadãos? Ora bem, temos que esperar pela proposta de lei que o Governo vai apresentar à Assembleia da República, vai ser discutida na Assembleia da República. Obviamente que as propostas de lei, quando entram, depois vão à fase da especialidade e podem até incluir propostas da oposição, mas até lá ainda não conseguimos saber exatamente qual é a dimensão, quais os escalões que beneficiam mais, até porque se o Governo for recuperar a proposta que tinha em agosto do ano passado, há escalões que perdiam alívio que ganharam com o Orçamento do Estado, portanto terão de ser feitas calibrações e no final temos que perceber se são os 200 milhões, são 300 milhões, em princípio agora serão os 300 milhões, mas temos que perceber exatamente qual é o valor que está em cima da mesa. Isto é tudo... É preciso as pessoas também perceberem um bocadinho do contexto do que é as estatísticas da administração tributária. Nós só conseguimos saber exatamente qual o impacto quando estas estatísticas são divulgadas, e as últimas dizem respeito ao IRS 2022 de liquidado em 2023. Portanto, eu acredito que estes novos dados que foram agora avançados pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, tenham a ver com o facto do Fisco ter atualizado esses dados recentemente. Portanto, já é possível ter um cálculo muito mais próximo do que é a realidade, do que aquilo que era antes, quando ainda não havia dados concretos sobre o número de famílias agregados que estavam que eram abrangidos por esta redução do IRS. Mas é preciso esperar, porque depois há simulações, é preciso ver quem ganha mais, quem ganha menos e quanto é que ganha no fundo com esta redução. Paulo Ribeiro Pinto e a polémica do IRS. Muito obrigada, Paulo. Obrigado. E agora vamos ao 25 de Abril. Na próxima quinta-feira comemoramos os 50 anos do 25 de Abril e fazemos-lo numa altura em que o populismo está a ganhar expressão, os direitos e as liberdades dos cidadãos voltam a ganhar palco e na opinião pública muitos fazem questão de recordar o caminho que fizemos desde então. Comigo está o diretor adjunto do Negócios, Celso Filipe. Celso, não foram só as liberdades individuais que ganharam com o 25 de Abril, também as empresas experienciaram uma revolução. É verdade, Marta, é verdade. O principal princípio desta revolução e o principal bem que todos herdamos desta revolução que agora faz 50 anos é a liberdade. A liberdade em todas as suas áreas, desde as áreas de expressão até à liberdade económica e à liberdade política. Para quem não experienciou o que era não poder falar, é talvez difícil descrever essa situação e transmitir a importância da liberdade de expressão. Mas pense só, quem nasceu depois do 25 de Abril de 74, pense só o que seria não poder dizer num espaço público a sua opinião sobre um determinado tema. Já pensou? Não é nada agradável, não é? Agora, as empresas experienciaram mais do que uma revolução até. Antes do 25 de Abril, ou ao contrário do que possa parecer, havia um forte condicionamento empresarial. As empresas não eram de todo livres. Havia muito corporativismo, havia setores protegidos. Por exemplo, para uma padaria, o problema não era fabricar o pão, o problema era que não podia fixar o preço do preço a que queria vender o pão. O preço era fixado por uma entidade superior. Muitos setores nacionais eram protegidos pelo Estado, o que impedia a livre concorrência, o que impedia a chegada de empresa de capital estrangeiro que pudesse entrar no mercado e competir em igualdade de circunstâncias com as empresas nacionais. O que surgiu depois do 25 de Abril é que houve um reforçar deste papel do Estado. Ou seja, as nacionalizações, sobretudo nas grandes empresas, fizeram com que a maior parte da atividade económica passasse a ser tutelada pelo Estado. No entanto,
foi a que chegou mais tarde, mas também chegou a liberdade económica e empresarial. Já se sentia nas pequenas empresas logo após o 25 de Abril, mas foi-se manifestando, ou afirmou-se de forma concludente na década de 80, quando se começaram a fazer as privatizações. Aí sim, deu-se a abertura total da economia e consumou-se o ideal de uma liberdade total do 25 de Abril. Tal como eu disse, nos vários planos podemos ter liberdade de expressão, também devemos ter liberdade concorrencial e liberdade política naturalmente, mas como digo, esta liberdade económica materializada através das privatizações foi a última a chegar, mas foi o corolário de todos esses valores que é suposto o 25 de Abril representarem, que é a capacidade de escolha e a liberdade de decidir. E o que é que todas estas mudanças, e o 25 de Abril em particular, mudaram na economia do país, tendo em conta tudo isso que estavas agora a falar? Mudaram bastante. Nós, antes do 25 de Abril, tal como te referi, Marta, tínhamos uma economia muito fechada, tal como o país. O país era politicamente fechado e economicamente. Isso refletia-se também. As nossas relações basicamente eram com as nossas ex-colónias e, portanto, na altura o Estado Novo considerava que podia fazer uma espécie de circuito fechado económico sem que nós dependêssemos de alguém. O célebre orgulhosamente sós de António Oliveira Salazar. As coisas foram mudando ligeiramente com a entrada de Portugal na EFTA, que era, por assim dizer, por facilitismo, uma pequena União Europeia, muito pequena mesmo, só na área do comércio, mas ainda assim as grandes corporações e as grandes indústrias, sobretudo de natureza familiar, continuaram a ser protegidas pelo Estado Novo, e o que impedia, como disse, que empresas multinacionais pudessem entrar no mercado português, abordá-lo e conseguir concorrer com essas empresas nacionais. Essa visão limitada de Portugal, limitado ao seu retângulo e às suas ex-colónias, terá sido uma das causas de um retrocesso económico que ainda hoje deixa alguns sinais no país. Celso, aqui no Negócios vamos ter uma série de trabalhos alusivos à data e ao impacto do 25 de Abril na economia portuguesa. Queres aguçar a curiosidade dos nossos leitores sobre os trabalhos que poderão encontrar? Vão poder, sobretudo, encontrar trabalhos que têm afinidade com a natureza do Jornal de Negócios. Vão poder saber como é que era ser empresário antes do 25 de Abril, vão poder conhecer três empresas que nasceram no 25 de Abril de 74 e como foi a sua vida desde então e que chegaram até hoje, já com segundas e terceiras gerações. Vamos também naturalmente explicar o que é que aconteceu na Bolsa. Tivemos um grande surto de capitalismo popular em 1972-73, do qual a Torre Alta na altura foi o maior exemplo. Depois a Bolsa naturalmente também sofreu com o revés da Revolução e das nacionalizações. Vamos contar como era o mercado de capitais nesse tempo. Vamos também contar como é que era a economia. Vamos fazer também o retrato da economia nesse período marcante e decisivo da história de Portugal. Sobretudo, o que nos preocupa, em vez de fazer grandes teorizações sobre um tema, é contar histórias. As histórias são ilustrativas de uma realidade e provocam-nos uma sensação de conforto e de aproximação a uma realidade que, por força das circunstâncias, agora nos está distante, mas tal como tu disseste, 50 anos depois, no momento em que estamos dominados por populismo, estamos dominados por uma cultura de factos alternativos, da qual a conversa que aqui se teve antes
sobre os 1.500 milhões de alívio de IRS são um exemplo perfeito. No momento em que temos alguma dúvida sobre os valores que nos devem nortear tanto na vida política como na nossa vida pessoal, vale sempre a pena recordar que os 50 anos nos deram o mais importante de tudo, a nossa capacidade para decidir, a nossa capacidade para exprimirmos a opinião, para sermos tolerantes, para respeitarmos a diversidade e acreditarmos fundamentalmente que, como diria o Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros. Obrigada, Celso. Obrigada, Paulo. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.